Na verdade, isso seria o anticristo. Então, parece que esse Cristo cósmico, essa, como se fala no misticismo, né, consciência crística e tal, esse Cristo vai aparecer. E Jesus, ele chegou a dar esse alerta. Ele fala no final dos tempos, lá em Mateus capítulo 24, quando disserem, Jesus está lá, não vá até lá, não sou eu. Quando falarem, Jesus está lá em cima da montanha, não vá lá porque não sou eu. Quando eu voltar, todo povo, tribo, língua e nação verá, né? Verão e se lamentarão, né? Porque eles vão falar, ih, rapaz, era verdade esse negócio de Jesus. Então, antes do Jesus verdadeiro vir, pelo que a Bíblia ensina, virá um Jesus falso, que virá com um discurso muito parecido de eu cheguei para salvar a humanidade. E o discurso que está sendo construído é o discurso que Maria não foi engravidada pelo Espírito Santo, como a Bíblia diz, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá e conceberás. Não será o Espírito Santo que fecundou ali Maria, mas será... a Maria teria passado por uma abdução alienígena e uma raça alienígena nobre de uma realeza inseminou Maria com Jesus, e Jesus é um híbrido humano alienígena para fazer essa aliança com os povos da terra. Meu Maria Deus. e José eram descendentes. José e Maria eram descendentes de Davi, né? Então eles tinham uma linhagem real. Esse é o discurso que está sendo preparado. Inclusive, na capa desse livro aqui, tem uma citação do padre Giuseppe Tanzella Nitti, que é um dos chefes lá do Observatório do Vaticano, inclusive que eu visitei lá no Castelo Gandolfo, lá que fica nos arredores de Roma. Ele escreve o seguinte, tá? Esse trecho do livro, olha o que o padre está dizendo. Os cristãos não terão que imediatamente renunciar à sua fé em Deus simplesmente com base nessa nova informação religiosa de caráter extraterrestre. Porém, assim que esse conteúdo religioso do espaço tenha sido verificado e comprovado, né, com provas contundentes, será necessário uma releitura do Evangelho com base nesse novo conteúdo. E essa releitura do Evangelho, que o Vaticano tem feito há muito tempo, vem exatamente nessa linha. Não é de demonizar os alienígenas, é de colocá-los como puros, como santos, como bonzinhos. E a gente viu isso recentemente, agora nos Estados Unidos. Um padre lá chegou e falou, olha, alienígena é demônio. O cara foi demitido. Não sei se vocês viram essa notícia. Ele foi sumariamente demitido. Por quê? Então, o discurso deles é o seguinte, que a gente vê nesse livro aqui. São dois padres, o Giuseppe Tanzella Nitti e o padre Funes, que estão preparando isso tudo. E o que eles estão dizendo é o seguinte, se existirem alienígenas, eles não passaram pela queda original, eles não pecaram. Então eles são seres, são puros, não têm pecado, não precisam ser evangelizados, batizados, nem convertidos. Então, em vez de nós termos que trazê-los à presença de Deus, nós que teremos que aprender com eles sobre como estar mais próximos de Deus, porque eles são mais puros do que nós. Se a gente olha nessa ótica... Por isso que não tem Pepeca e Pinto, tá vendo? Porque eles são puros, Daniel. Eu prefiro sem puro. Afonso, eu acho que você está se pautando única e exclusivamente pelo Grey. Pelos Grey, exato, os Grey. Porque os reptilianos e os nórdicos, eles passam o cerol em geral aí, meu irmão. Mas tinha uma dúvida, será que é por isso que os Greys são tão mal-humorados? São perigosos? Porque não tem como se divertir. Não tem uma interação. Ele olha para um, não sabe se é irmão, se é o primo, se é o pai, se é mulher, se é homem. Eles ficam meio confusos entre eles. Aí eles ficam assim, o que a gente vai fazer? Não sei, tem aqueles humanos ali. Vamos lá dar uma zoada? É a única explicação. As patricinhas de Beverly Hills... Não, patricinha não. Aquela da advogada lá, daquele filme da advogada. Como é que é o nome? Advogada Lourinha. Não tenho ideia. Quem não transa não é feliz. Acho que não é essa. É outra lá. Mas, René Witherspoon. Isso, a Reese Witherspoon. Advogada fofinha. Mas é porque, Daniel, se o filme do Spielberg abordasse 20% do que você está desenhando aqui, belíssimamente, como você sempre faz, com sempre muita referência, cara, ele seria um filme muito melhor, justamente porque ele propõe o que vai acontecer com a humanidade, aquilo que a gente está aqui, né, compondo, quando você entender que a nossa vida ela tem uma perspectiva muito diferente daquela que a gente centraliza ao redor do nosso umbigo. E, cara, não é só a religião tem esse enraizamento que o Daniel está desenhando, mas
a partir dela você tem a economia do planeta inteiro, né? Você tem outros tipos de comportamento que serão profundamente afetados. E o filme, sinceramente, os últimos 8 minutos do filme é que ele lida com isso de uma forma, na minha visão, muito atrapalhada, assim. É tipo assim, eu contei uma história e aí, putz, mas eu tenho que falar disso. No e final aí eu vou incluir que você tem esse momento de todo mundo... Mas é mais assim... Sabe? E talvez ele tenha, né, Daniel e Rex, medo, Spielberg, apesar dele já ter lidado com nos grandes filmes do cara, né, racismo, né, escravidão, o genocídio dos judeus, tudo isso, eu não sei se ele não quis, sabe, criar uma obra muito pesada de reescrita dessas nossas linhas básicas da sociedade, que não só a cristã, mas você vai ter que... Como é que você lida? Você mete o Islã no meio, meu irmão, o caldo engrossa pra caramba, né? Então, assim, não vou tocar nesse tema. É meio bombástico, né? É um tema explosivo, né? E, sabe, meio decepcionante, assim. Eu gostaria... O Daniel deveria ter escrito em vez do David Cope lá. Eu acho que o melhor filme do Spielberg de alienígena é Contato Imediato Terceiro Grau. Tá. Eu gosto muito porque é um filme que, tipo assim, ele não se aprofunda muito na parte técnica, ele não se aprofunda muito na parte militar, e ele mostra mais a consequência da pessoa comum lidando com o extraordinário. Com algo extraordinário. E aí você passa a ver, pelo ponto de vista de pessoas comuns, uma situação desesperadora. É a mãe que vê o filho entrando em contato e é abduzido. O pai enlouquecendo. O pai enlouquecendo. A abordagem que algumas pessoas começam a visualizar um certo lugar onde seria a área do contato, né, de várias partes do mundo. E tem detalhes importantes que o filme explora, que é mostrar, por exemplo, os pilotos que sumiram no Triângulo das Bermudas. Então, tipo assim, é um filme que o Contato de Terceiro Grau, acho que ele tem essa pegada muito mais humana, que cria um desespero maior nas pessoas, que fica muito mais tenso o filme inteiro do que, por exemplo, um filme que o cara quer abordar hoje em dia, o mundo de hoje em dia, e ele esquece temáticas importantes. Acho que se aprofundar nesses detalhes sem você dar o devido valor, concordo contigo, fica raso. Sem entendeu? você ter assistido o filme, eu acho que você foi num ponto muito interessante. Faltou, eu acho que um elemento muito humano, hein, Daniel? Que o Spielberg é muito bom, né, na questão da empatia. Eu vi uma entrevista dele para me preparar para o filme, para o Plantão Nerd e tal, e o entrevistador fala, cara, você tem uma questão de um elemento humano, da empatia tal, que poucos diretores, né, a relação que o Spielberg tem com as crianças dos filmes dele, né, ele sempre falou, você tem que tratar a criança como uma pessoa e não como uma pessoa menor, porque é dali que você vai projetar quem você vai ser no futuro, né? Então, esse elemento às vezes se perde quando a pessoa quer falar de temas cósmicos, hein, Daniel? Sendo que muitas vezes o divino está dentro de nós, né? Para ficar um pouco bonito aqui para o pastor gostar. Até eu me motivei. O divino tá dentro de nós, chapa branca total, né? Chapa branca total, exato, pra fazer. Você tá dando um Spielberg, né? Não querendo ofender, querendo agradar, né? Fazendo a média. Sim, apesar que eu acho que dentro do Thiago tem outras coisas um pouco profanas aqui. Tem bastante. Nas veias dele. Eu assumo que se um alienígena aparecesse pra mim, eu ia falar assim, meu amigo, se você me deixar maior, mais forte, né, com cabelo de novo, a gente negocia, pode fazer a sonda, não tem problema, traz umas alienígenas aí que a gente procria, a gente resolve, mas se você me dá uma caprichada aqui, a gente aceita. Eu acho que como os Grey, Daniel, eles têm um lance com retirar material genético, né, esperma, acho que o esperma do Thiago já não serve mais pra muita coisa. Eles iam olhar, meu Deus, que ser híbrido aí, se alguém passou aqui antes da gente, é tanta mistura de remédio de cavalo, que eles iam pensar, meu Deus. Esse espécime tem algum problema, está inchado, deve estar inflamado. É um centauro? Só da cintura para baixo? Eu não entendo. Eu vou deixar aqui uma provocação pra galera, tipo assim, eduque-se a si mesmo, pesquise aí depois, faça o seu dever de casa, que é o seguinte, nós temos 2 atores hollywoodianos que falaram coisas extremamente contundentes do Steven Spielberg, e se isso que eles falaram é verdade, a gente pode entender um pouco melhor as intenções por trás desse querido diretor que marcou as nossas infâncias, mas pode ser que ele sirva o capiroto. Por quê? Porque o Corey Haim e o Corey Feldman
são duas figuras que marcaram aí as nossas infâncias, né? No caso dos Goonies, por exemplo, né? O Corey Feldman. E o Corey Haim, ele morreu, né? De uma forma bem triste. E o Corey Feldman disse que o seu xará Corey Haim morreu por causa das coisas que o Steven Spielberg tinha feito com ele. Foi esquisito isso. Eles foram barbarizados pelo Spielberg e pela elite hollywoodiana quando eles eram crianças. Vou deixar essa informação. Depois vem um outro ator que é completamente insano, e aí fica difícil saber se o que ele fala dá para levar em conta ou não, que é o Shia LaBeouf, né? Ou Shia LaBeouf, não sei como é que se pronuncia, que ele numa entrevista falou assim, Steven Spielberg devora bebês. Aí todo mundo começou a rir, né? Aí ele falou, eu tô falando sério, ele come os bebês inteiros. E aí todo mundo continuou rindo. Aí você fala, cara, esse cara é louco, ele já claramente tem problema psiquiátrico, mas quando você mistura isso que ele tá falando com Corey Haim e Corey Feldman, o que o Corey Feldman falou, se você for mergulhar nos relatos dele, aí vamos supor que isso tem alguma base. A ideia seria qual? Spielberg está trabalhando para uma agenda diabólica ou ocultista que envolve destruir o cristianismo, dizendo que Deus não existe, só foram os alienígenas que nos criaram, e criar um governo único global usando essa suposta ameaça alienígena, que na verdade será aquilo que a Bíblia chama do reino do anticristo, para estabelecer ali o anticristo como o senhor do planeta Terra, inicialmente se passando como o salvador da humanidade, mas depois se revelando como o filho da perdição, como a Bíblia chama. Então, meus queridos, tem várias linhas possíveis de interpretação aqui. A gente pode analisar isso numa camada cultural, né, cinematográfica e de estrutura de roteiro e tal, construção de narrativa, plot points e termos técnicos de cinema. A gente pode olhar isso como uma questão da indústria cinematográfica hollywoodiana, a gente pode olhar isso por um aspecto de operação psicológica, mas relatos estranhos de atores que trabalharam direto com ele nos permitem especular, e eu repito a palavra especular, levantar hipóteses de um propósito mais tenebroso para esse tipo de produção cinematográfica. Então, como eu falei no início, vou deixar para a galera estudar, pesquisar e tirar sua própria conclusão, lembrando que é tudo aqui hipótese e especulação, mas a gente tem alguns incentivos para fazer essa pesquisa.